Olá, salve! Fluminense faz grande atuação na sua estreia no Mundial de Clubes, mas sai com o gosto amargo do empate de um jogo que poderia ter vencido. Vamos contar como foi, mas antes aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações para você ficar na cara do gol. O Fluminense fez uma grande partida na sua estreia diante da forte equipe europeia do Borussia Dortmund. O Borussia foi quarto colocado do campeonato alemão, ganho pelo Bayern de Munique, que teve o Leverkusen em segundo, e foi também um time que foi longe na Liga dos Campeões da Europa, eliminado pelo Barcelona. Portanto, um time forte, um time potente, e que entrou no jogo sendo completamente dominado pelo Fluminense. O Fluminense, ao longo de todo o tempo, teve maior iniciativa de ataque, em que pese nos números, a maior posse de bola ter sido do Borussia, 55 contra 45 do Fluminense. Mas vejam os números de finalizações de quem de fato quis fazer gol na partida. O Fluminense teve 14 finalizações e o time do Borussia 7. Para cada finalização do Borussia, foram 2 do Fluminense. E certas no gol, o Fluminense teve 5 defesas do excelente goleiro Kobel, do time alemão do Borussia, enquanto o Fábio fez 3 defesas, 2 de alto grau, digamos assim, de dificuldade, mas sempre de chutes de fora da área, e uma de menor grau de dificuldade. A verdade é que o Fluminense mereceu vencer o jogo, contra todos os prognósticos, contra tudo o que se imaginava que seria o jogo de um time mais forte, mais encorpado, predominante, como é o caso do Borussia, na maioria dos jogos que faz, seja no Campeonato Alemão, seja na Liga dos Campeões. Mas o Fluminense atuou com muita personalidade. Não teve o Cano desde o início, por causa das condições físicas, e não teve o Ganso, que ficou no banco o tempo inteiro. Renato optou por um time mais brigador, mais lutando pela posse da bola no meio de campo e colocou 3 volantes com o Hércules, o Nonato e o Martinelli. E os 3 jogaram muito bem. Mas o dono do jogo foi John Arias, como, aliás, já é comum nos jogos do Fluminense. Quem nos acompanha por aqui sabe que na hora de escolher o craque do jogo, a gente tem que separar o Arias, porque senão ele ganha todas. O Arias é quase que um hors concurso. E mais uma vez foi ele o grande nome do time do Fluminense, que teve grandes oportunidades de fazer o seu gol. No primeiro tempo, Arias num chute aos 15 minutos que o goleiro Kobel espalmou. Aos 35 do primeiro tempo, de novo, aí já de fora da área, Arias experimentou, meteu uma curva na bola, Kobel foi lá e espalmou. E no segundo tempo, o Fluminense teve 2 chances que um time grande não pode perder. Chances de gol que você tem que chegar e matar. Aos 12 minutos, Arias aprontou um contra-ataque, Everaldo disparou, os zagueiros correndo atrás dele, podia ter chutado quando o goleiro saiu, ainda fora da área, mas ele preferiu transferir responsabilidade. O Canóbio acompanhava pelo lado esquerdo e ele rolou para o lado. E o Canóbio chegou sem fôlego, já bateu fraquinho em cima do goleiro Kobel. Uma chance incrível de gol perdida pelo Fluminense. E aos 23 minutos, ainda houve uma outra chance, num chute do Everaldo, que o goleiro Kobel caiu do lado esquerdo, fez a defesa, deu rebote, mas aí o Nonato, que entrou completando, e o Kobel defendeu de novo. O segundo lance, o Nonato estava impedido, não valeria. Mas no lance do Everaldo, valeria sim. Então, pelo menos 4 grandes oportunidades. Eu daria um placar moral do jogo 3-0 para o Fluminense, sem favor nenhum. Teria sido muito normal. Os próprios jornais alemães se pronunciaram, dizendo que o goleiro Kobel foi o grande nome de um time que não soube jogar nesse Mundial de Clubes na sua estreia. Grande partida do Fluminense e um aviso para os concorrentes, Ulsan e Mamelodi. Ulsan da Coreia do Sul, Mamelodi da África do Sul. Esses 2 times vão se enfrentar e serão os próximos adversários do Fluminense nessa ordem, Ulsan e Mamelodi. O Fluminense tem time para brigar pelo primeiro lugar
desse grupo. Muita gente apostava que o Fluminense nem passaria para a fase de mata-mata, da fase de grupos, pois o Fluminense já deu as cartas na mesa. No meu conceito, foi a melhor estreia dentre os times cariocas. Apesar do Botafogo ter vencido o jogo contra o Seattle e com o Flamengo ter vencido o jogo contra o Esperance, a atuação mesmo em campo contra um time bem mais forte, um adversário bem mais forte do que tiveram Flamengo e Botafogo, o Fluminense se impôs e merecia ter vencido. Não venceu, a casos do futebol, segue o Mundial de Clubes, mas com um alento de que os 3 clubes brasileiros, os 4, porque a gente inclui também aí o Palmeiras, que fez uma boa estreia contra o Porto, mais ou menos nas mesmas condições que o Fluminense, jogando um pouco melhor. O jogo foi até um pouco mais equilibrado do que o jogo do Fluminense. Mas o Palmeiras teve a chance mais clara de gol, de vencer a partida. Os 4 brasileiros mostraram na primeira rodada do Mundial de Clubes que não vai ser fácil eliminá-los da fase de mata-mata. Os 4 estão sim com bagagem e possibilidade de prosseguirem na competição. Aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Até a próxima!